Enterrado jovem encontrado com várias perfurações pelo corpo dentro de casa aqui em Salvador. Mais um jovem que teve sua vida ceifada, seus sonhos ceifados. Todo um processo de vitórias, de conquistas. Isaac era um menino amado, querido por todos. E ele estava lutando para construir. E a violência levou, ceifou. Eu quero justiça dos homens. Turista francesa ferida em uma praia da ilha de Boipeba permanece internada no Hospital Geral do Estado depois de passar por uma cirurgia. A delegacia investiga 3 hipóteses para o caso: agressão, estupro ou acidente. Aqui por Salvador, estamos esperando que ela tenha condições de falar, de dizer o que realmente aconteceu. E ainda o drama da violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. Ele tirou minha roupa e fez sexo comigo a pulso. Eu fiquei empurrando ele, mas ele ficou em cima de mim mesmo assim. Futebol. Vitória apresenta novo reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. Não tenho aquela coisa de fazer gol, não. Sou mais de, se eu ver um companheiro do lado ali, o atacante, eu vou consagrar ele. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record de hoje começa com o caso misterioso de uma turista francesa que foi encontrada desacordada numa praia deserta na ilha de Boipeba, arquipélago de Tinharé, baixo sul da Bahia. Ela estava com marcas de escoriações em várias partes do corpo e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado. Hoje à tarde, Catherine Marti, de 62 anos, passou por uma cirurgia na cabeça para drenar um coágulo. Ela ainda está na UTI, mas, segundo os médicos, o quadro de saúde é estável. A turista francesa foi levada para o Hospital Geral do Estado pela Prefeitura de Cairu, a cerca de 270 quilômetros de Salvador. Familiares que estavam na porta do HGE e que não quiseram gravar entrevista, disseram que o grupo estava hospedado numa pousada de Boipeba. É a primeira vez que Catherine vem à Bahia. Os parentes informaram ainda que o filho da francesa, que mora em São Paulo, está vindo para Salvador. A delegada que acompanha o caso, Marita Souza, trabalha com 3 hipóteses: agressão durante um assalto, estupro ou acidente. As investigações já foram iniciadas, tanto aqui por Salvador, como também pela delegacia de Cairu, que cobre a área de Boipeba, como a delegacia de Valença. E as investigações preliminares dessas 2 unidades, elas a princípio acreditam poder tratar-se de uma queda, já que ela foi encontrada próximo ao mirante, que é um mirante perigoso, e que sempre o turista orientado a só ir até esse mirante acompanhado de um guia, e ela estaria sozinha. Mas isso são investigações apenas uma das possibilidades que está sendo também investigada. Nenhuma está sendo descartada e está sendo desenvolvida a investigação ainda. E aqui por Salvador estamos esperando que ela tenha condições de falar, de dizer o que realmente aconteceu. Será encaminhada para fazer exames periciais. A questão do estupro também a gente tem que analisar, porque a princípio só se chegou a verificar lesão na cabeça. Ainda não se tem lesionada em outros lugares, não podemos verificar. Porém, somente realmente um médico especializado nisso é que poderá afirmar se ou não aconteceu o fato. E a gente conversou agora há pouco com o dono da pousada onde a turista francesa estava hospedada em Boipeba. Mauro Silva esteve no local onde Catherine foi encontrada. Vamos ouvir o que ele disse. Lá onde que ela se encontrou, isso não foi um penhasco, foi um local que tem algumas pedras, entendeu? Realmente, ela foi vítima, eu acho, tá, entre aspas, que ela foi vítima de estupro com assalto. Porque do jeito que eu fui lá hoje, encontrei ela realmente quando o pessoal aqui que teve do posto, que a gente foi ver ela lá na ambulância, porque aqui é mar, ela estava sem a parte de baixo, quando nós chegamos em Valença. E hoje eu fui ver lá, o biquíni dela está amarrado lá numa árvore, o chinelo dela está no outro lado, como foi assim, roubaram ela, tiraram as coisas dela e jogaram. E fizeram o que tinha que fazer com ela. Uma coisa muito ruim, que aqui nunca teve isso. Não acontece esse tipo de coisa aqui.
O que acontece, sim, tem muitas pessoas que vêm de outro lugar, se escondem aqui dentro e tal, mas nativo não tem esse esquema de fazer isso aqui. Não faz isso. Eu já estou aqui há 13 anos, tenho aqui uma propriedade e nunca foi visto aqui. A gente dorme com janela aberta, com porta aberta e não acontece isso. Um caso estranho, né, Carol, e que a polícia precisa investigar. As investigações apontavam no início para um acidente, já que ela estava próxima a um penhasco onde acontecem muitos acidentes. Mas agora, com os depoimentos das pessoas que tiveram no local do acidente, onde a turista foi encontrada, e esses indícios apontam para um caso de agressão, até de violência sexual. É verdade, Juca. E você viu aí que o dono da pousada está decepcionado, né? Se isso realmente aconteceu, porque, como ele mesmo falou, Boipeba é um paraíso, né? É um lugar tranquilo, onde não acontece esse tipo de violência, esse tipo de situação. E se realmente aconteceu, a polícia vai investigar. Como nós falamos, a polícia tem 3 hipóteses: acidente, estupro ou mesmo um assalto, né? Seguido de agressão. Exato. E aí, nesse caso, a polícia vai ter que investigar para poder nos dizer, né, se houve realmente essa violência, como o dono da pousada acredita. E a informação que nós temos é que o filho da turista francesa que mora em São Paulo já está vindo para Salvador para prestar também depoimento na delegacia do turista. E ontem nós mostramos aqui no Bahia Record uma confusão numa festa infantil na Mata Escura, em Salvador. Uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos. Agora, mais um caso de violência aconteceu no bairro. Desta vez, 2 jovens foram baleados quando jogavam futebol numa quadra da região. Revoltada com o crime, a população incendiou o carro usado pelos bandidos. Os moradores do local preferem o silêncio para evitar retaliações. Mas, segundo testemunhas, um grupo de amigos jogava futebol nesta quadra de esportes do fim de linha do bairro da Mata Escura, quando 4 homens chegaram atirando e depois fugiram a pé. 2 pessoas foram atingidas pelos disparos. As 2 vítimas foram identificadas como Jonas Guimarães dos Santos, de 19 anos, e Washington dos Reis, de 29. Os 2 foram encaminhados aqui para o Hospital Roberto Santos e estão em estado grave. A polícia acredita que o crime tem a ver com a situação que ocorreu um dia antes no mesmo bairro. Uma festa infantil que acontecia neste bar acabou em tragédia. Um homem baleado que fugia de uma perseguição entrou no local. Segundo testemunhas, do lado de fora, 5 homens continuaram atirando. As marcas dos tiros estão por toda parte. No meio da confusão, 7 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos. E o rapaz que fugia não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Gedeon Santos, de 20 anos. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma briga entre quadrilhas de traficantes. Pois é, né? A gente viu aí o 2º caso de violência em poucos dias, diferença de poucos dias, na mesma semana, no bairro da Mata Escura. E os 2, Juca, aconteceram assim, em situações completamente inesperadas. Numa festa de aniversário, numa festinha, numa comemoração, com crianças nessa festa. E depois, numa quadra, né, da região, onde adolescentes jogavam futebol, onde ninguém mais espera que seja atingido pela violência, acaba acontecendo, infelizmente. E só um detalhe, né, Carol? Para a polícia, todos os 2 casos com envolvimento de traficantes. Disputa de drogas, de pontos de drogas entre traficantes. Sempre as drogas, né, envolvidas nesse tipo de violência. O corpo de um aposentado foi encontrado hoje de manhã no município de Pau-Brasil, no sul da Bahia. Juvenal Silva Santos, de 76 anos, estava no meio da rua que fica próximo ao cemitério da cidade. Segundo a Polícia Civil, o idoso foi assassinado a pedradas e pauladas. A irmã de Juvenal, que morava com ele, disse para a polícia que na noite do crime o irmão tinha ido para um culto. O corpo seguiu para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna e ainda não há suspeitos do crime. Pouco mais de 3 meses após a ocupação policial no Nordeste de Amaralina, a população já se acostumou com a presença dos agentes na comunidade. E essa convivência vai ficar ainda mais próxima depois da instalação das 3 bases comunitárias previstas para o local. Hoje, os moradores conheceram mais alguns detalhes do plano de policiamento. O secretário visitou o Nordeste e falou à comunidade sobre a instalação das bases comunitárias. O Nordeste de Amaralina tem quase 120 mil habitantes. Aqui nós teremos que montar 3 bases comunitárias. No Calabá foi somente uma para servir o Calabá e o Alto das Pombas. E aqui teremos 360 policiais. Então, um número muito maior, haja vista o tamanho também do perímetro, porque aqui nós consideramos o Nordeste, o complexo Nordeste, com 4 bairros.
A data exata ainda não foi divulgada, mas ao todo serão implantadas 3 bases na região do complexo. Uma delas no nordeste de Amaralina, outra em Santa Cruz e uma terceira na região da Chapada. Há cerca de 3 meses, a polícia desenvolve um trabalho preparatório na região. Nas ruas, o número de PMs é cada vez maior. Nós tivemos uma redução no índice de homicídio de 73% e tentativa de homicídio de 200%. Então, a realidade é totalmente diferente, né? E a gente espera que com a implantação da base comunitária, a situação vai melhorar ainda em relação ao que estamos acontecendo hoje. Alguns casos marcam a história recente do Nordeste de Amaralina. O garoto Joel virou símbolo de combate à violência no bairro. Ele morreu na noite de 21 de novembro de 2010, depois de ser baleado quando policiais militares faziam uma operação no local. Na época, os PMs afirmaram que o menino teria sido atingido durante uma troca de tiros com traficantes. Mas o fim do inquérito policial apontou outra versão. A bala que matou Joel saiu da arma de um soldado da PM. A história faz parte de uma realidade que está mudando, de acordo com a própria comunidade. O próprio comércio tem fechado mais tarde, as pessoas têm circulado em ruas onde não ia antes. Isso é notório. Mas nem todos pensam assim. E a população, às vezes, perde o controle e tenta resolver o problema da violência com as próprias mãos. Neste final de semana, um cinegrafista amador registrou o momento no qual um homem recebe pontapés da população. Ele é acusado de assalto a várias residências no Nordeste. A polícia chegou e impediu que ele fosse morto. Mas apesar da ação eficiente da corporação, um dos policiais age diferente e também chuta o suspeito, que já estava ferido no chão. As bases comunitárias pretendem deixar para trás cenas como essa. Mas para isso é necessário investir na qualificação da polícia. Uma nova tropa está sendo treinada para atuar no complexo do Nordeste. Nós chamamos 360 policiais, vão ser agora formados, em curso de policiamento comunitário e direitos humanos. Houve uma intensificação do policiamento aqui, com a Rondesp, a Rotamo e outras tropas especiais, exatamente para dar uma estabilidade e para que a gente consiga, de fato, reformar os imóveis onde ficarão instaladas as bases comunitárias. Pois é, Juca, 360 policiais, de acordo com o secretário de Segurança Pública, as pessoas se sentem realmente muito mais seguras, conseguem ter uma vida normal, a sua rotina tranquila, mas infelizmente, para que haja essa rotina tranquila em algumas comunidades daqui de Salvador, é preciso que sejam implantadas essas bases comunitárias, A gente viu aí vários exemplos, hoje mesmo nós mostramos o exemplo de Mata Escura, que as pessoas não podem nem fazer uma comemoração, que podem ser vítimas da violência, mas, por outro lado, as bases comunitárias estão aí para poder oferecer um pouco mais de segurança para os soteropolitanos. É verdade, Carol. E quando a população não se sente segura, o que acontece é isso, Justiça com as próprias mãos. E esse não é o caminho, é violência, gerando ainda mais violência. É verdade. Daqui a pouco, enterrado jovem encontrado com várias perfurações no corpo dentro de casa. E ainda, circuito de segurança registra assalto a uma loja de telefone celular aqui em Salvador. Agora você vê imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã. Esta é a Avenida Garibaldi, em Salvador, com o trânsito movimentado, porém sem engarrafamentos. Agora, 6 horas e 43 minutos. O Bahia Record volta já.